Não são as expressões que ofendem nem causam danos. Quem faz isso é a atitude errada de quem não verifica a verdade e acredita em mentiras. Só o que transcende locais e garante a expressão sem requerer intermediários garante liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Yuri Fascinante, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Se você perguntar por aí qual a importância que há em poder se expressar livremente a respeito de algo ou alguém, sem que seja uma ameaça, que não é um mero desabafo nem bravata, provavelmente poucos serão a favor da liberdade plena. A maioria gosta de limites, segundo os desconfortos sociais subjetivos resultantes das difamações. E é aí que começa o problema. A liberdade de expressão deve ser absoluta, inclusive para criticar o governo, usar linguagem chula, fazer piada com a religião alheia, reclamar da própria vida, dos outros, pode-se até espalhar mentira, difamar pessoas e grupos, fazer apologia a atos considerados crimes pelo Estado, xingar as ditas minorias, funcionários preguiçosos ou coniventes com regras antiéticas, políticos, juízes e etc. Mas, para a maioria, o mais comum é o "você é totalmente livre para dizer o que quiser, desde que concorde comigo". E na prática, além de qualquer um poder dizer sem filtro o que passa pela própria cabeça, qualquer um também pode sofrer retaliação, como boicotes e rechaços. Afinal, pode não ser errado falar, mas é algo socialmente inadequado. Quem fala o que quer, ouve e recebe o que não quer. Liberdade não é uma palavra para usar em frases de efeito. Liberdade de expressão é um direito natural e indissociável de um indivíduo. Não foi adquirido, nasceu com cada um de nós. Não existe mas ao dizer "eu defendo a liberdade". Liberdade não se divide. Só se especifica liberdade de expressão, liberdade de trocar, de interagir, de escolher, etc., para tratar de algum assunto. Não se pode ser a favor da liberdade em um âmbito e não em outro. Se alguém não é livre para expressar o que pensa, para enviar algo a alguém, então não é livre. Se há impedimento de uma ação, e felizmente o pensamento é imune a transgressões, por analogia, haverá impedimento de outras. É por conta do pensamento transcender a materialidade que o Estado sempre procura manter forte o pilar cultural, pois é muito mais barato convencer ou corromper pessoas a influenciar do que usar a força para obrigar. Graças à repetição historicamente gigantesca da ideia e da associação errônea de fatos lamentáveis à liberdade, a maioria das pessoas aprendeu a temer a ideia de que, se formos livres, tenderíamos ao caos, à desordem e à agressão desenfreadas. Mas o único prejudicado com isso é quem sempre cultivou essa ideia repetida. Anarquia não é bagunça. Significa apenas ausência de autoridade autodeclarada. Você já deve ter ouvido por aí que não punir quem espalha desinformação fará com que ninguém mais saiba identificar o que é verdadeiro do que é falso, que permitir que as pessoas ofendam umas às outras irá resultar em conflitos violentos, que não se pode ofender certas minorias, pois isso vai incitar agressão física, como se palavras pudessem machucar ou matar. Nada poderia estar mais errado. Quem se ofende com palavras, que cresça e amadureça. Quem diz algo negativo não é o dono de alguma definição sobre o outro. Palavras, exceto de ameaça iminente, não provocam danos. Ah, mas alguém falou mal de mim, espalhou uma informação ruim sobre mim, algum conteúdo que deveria ser privado, e eu fui boicotado, rechaçado ou punido por conta disso. Isso pode ocorrer, mas da mesma forma, quem agiu contra alguém em função de alguma difamação, sem verificar se ela procede, agiu precipitadamente. Por outro lado, todos gostamos quando algum criminoso de verdade, como estuprador, ladrão, ou até mesmo os que não escondem declarações nefastas, como racismo, discriminações gratuitas, pedofilia, etc., são expostos ao público para serem rechaçados. A exposição é o melhor desinfetante
brilhante contra pragas. A luz da liberdade de expressão expõe tanto ideias boas como ruins, e graças a isso, quem pratica ou incita a atrocidades pode ser visto para ser combatido. Por exemplo, aqui no Brasil, foi a comunidade judaica que brigou para que o livro Mein Kampf não fosse proibido, exatamente para que, ao sabermos dos fatos terríveis da história, não deixemos que eles se repitam. Quando se tem algo como um Ministério da Verdade, alerta feito por George Orwell no livro 1984, que os governos sustentam por meio da mídia tradicional para influenciar a crença cega no que eles dizem, afinal, são informações oficiais, né? O discernimento de todos enfrenta uma grande força de atrito. Para o Estado, não importa o quão ridículo ou incoerente seja. Se a televisão diz que o planeta se revoltou, que o Godzilla chegou e quem não atender aos coletivistas de plantão vai perecer, se está na TV, verificado pela agência verificadora, então é verdade. Nós derivamos conclusões das informações que temos. Quando elas são reduzidas, assim como o governo procura fazer na China e faz na Coreia do Norte, não existe outra verdade senão a do Estado. Acreditar que o líder dinástico é um semideus, que é fruto de uma origem milagrosa no alto de uma montanha, que consegue controlar o tempo e até falar com unicórnios, pois é, são alguns exemplos que algumas pessoas foram induzidas a crer. No resto do mundo, uma das maiores mentiras em que acreditamos por longos anos é a confiabilidade do dinheiro fiduciário. Por outro lado, quando as informações são mais abundantes, de fontes descentralizadas e sem restrições e imposições sobre o que é verdadeiro ou falso, há alguma chance das pessoas questionarem para então descobrirem a verdade. Se as meias-verdades, rebatizadas de fake news, se tornarem ainda mais comuns, isso vai ensinar a todos que forem decidir sobre algo a sempre verificar para não errar. Terceirizar tarefas é ótimo, mas nunca será bom terceirizar a confiabilidade nem a moralidade. Até os veículos de mídia tomam cuidado ao informar, porque apesar de haver independência editorial, nunca há imparcialidade. Mas o propósito é não cair em descrédito. E os mesmos que insistem em empurrar a dita informação oficial de especialistas são os mesmos que querem calar quem discorda ou apenas questiona. Pode parecer paradoxal, mas para mitigar os ruídos da informação, é necessário permitir que ela seja evidenciada largamente. O sol é o melhor desinfetante contra as pragas que se proliferam às sombras. Colar a pecha de não oficial é uma tática que faz sentido quando o costume é de terceirizar a verificação. Aí, mesmo que a informação classificada como oficial seja mentira, mais gente ainda pode acreditar nela. E em relação a ofensas, é óbvio que discriminar ou xingar alguém é ruim socialmente e vai contra a moral da maioria. A lei de ouro é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Pelo princípio libertário, o mal que for causado à propriedade alheia, à propriedade e não à reputação social, pode legitimar o uso de coerção para ser interrompido ou ressarcido. Quebrar o carro de alguém, roubar dinheiro, tudo isso implica ter que restituir o bem ou o dono à condição original de antes da transgressão. Não importa se esta foi ou não intencional. Mas o que se tira de alguém com um xingamento? O sossego? O que precisa ser restituído? Ah, mas fui acusado publicamente de algo que não fiz. Isso só gera consequências por conta da crença infundada das pessoas. Acusação falsa e mentirosos se ignoram e se combatem com verdade. O que atrapalha a manutenção do zelo pelos princípios éticos é a visão utilitarista, que funciona como uma forma de prudência ou senso de autoproteção, mas ela dificulta perceber que, com liberdade, principalmente de expressar declarações e para agir, a sociedade, quando está mais distante de interferências de um centralizador de regras e livre para formar as próprias em grupos menores, mais segmentados, tende à ordem, à tolerância e à satisfação muito mais sustentavelmente. Os que pensam de um jeito vão interagir mais, e os que pensam diferente, menos. A melhor coisa que se pode fazer contra uma pessoa de baixa índole é deixá-la se expressar. Seja um indivíduo ou um governo, a exposição das mentiras ditas vai inspirar uma tendência de comportamento que vai motivar as pessoas a corrigir. Quando se diz que mentira tem pernas curtas, o recado é deixá-la correr, porque se ela ficasse escondida, nunca seria pega. A verdade sempre alcança.
Entretanto, o fator social é forte. Em 2020, pudemos ver que, apesar da informação factual de causas ter ficado abundante, muita gente colaborou para manter o status quo, a fim de evitar desconfortos sociais. O mais triste disso é ver a liberdade sendo perdida, assim como um sapo que, por ser pecilotermo, morre por não fugir de uma panela cuja água é aquecida até ferver. São só 15 dias. Você não tem medo nem empatia? Deviam calar os que não querem obedecer. Essas pessoas são mentirosas e desobedientes, devem ser impedidas. Lembra disso? Pois é. Todos temos preconceitos porque queremos evitar o que aparenta ser ruim ou que é difundido como não sendo bom. Muita gente não precisou experimentar cigarros e outras drogas para decidir não usar. O mais difícil de superar é o comodismo, que faz tanta gente trocar o questionamento pela aceitação cega de um injusto impedimento. Todos queremos atingir um ideal. Para cada um é diferente, mas todos concordamos que não deve haver violência original e que mentiras e difamações são coisas nocivas. Não é viver que é uma arte. Conviver, aprender a lidar com divergências e adversidades é o verdadeiro desafio. Restringir discursos de pessoas e veículos de comunicação, impedir transferências monetárias, por mais discordante que alguém seja disso, e aliar-se ao controle de um ente que vive de parasitismo, tudo isso só cria problemas. O caminho mais inteligente para a prosperidade, combatendo mentiras e ideias ruins, é a liberdade e a garantia de respeito à propriedade. E é por isso que, por exemplo, o Bitcoin é uma forma de expressão soberana. Ele é livre de riscos da contraparte, de riscos políticos, da necessidade de se confiar em um intermediário. E é por isso que, ao publicar uma transação, se faz um ato de total liberdade de expressão. E isso o Estado nunca vai nos dar. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!